Hoje eu gostaria de recomendar para você que tem interesse na Palavra de Deus, que gosta desse assunto, não só em estudar a Bíblia Sagrada, a Escritura, mas também se preocupa com o que está acontecendo atualmente. Percebemos que atualmente a nossa igreja está contaminada por falsos profetas, pessoas que se utilizam dos evangelhos para enganar as pessoas, para enganar as ovelhas, retirar o máximo que podem delas, utilizando frases da Bíblia, trechos da Bíblia, muitas vezes desconectados, simplesmente para enganar as pessoas. E com isso elas vão ficando cada vez mais ricas, mais poderosas. Talvez você fale assim: puxa vida, lá vem ele de novo atacar a igreja do Senhor, lá vem ele de novo atacar os ungidos de Deus. Só que na realidade, o que eu quero dizer para você é que é exatamente o contrário. Eu estou fazendo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo falou: cuidado com os falsos profetas, que nos últimos dias, e eu acredito que nós já estejamos vivendo esses últimos dias, surgiriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Eu gostaria, antes de falar sobre esse livro que eu vou recomendar a vocês, ler um texto que está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Primeiramente eu vou ler o versículo 4 e 5. Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora o versículo do 10 ao 13, do mesmo capítulo, diz o seguinte: nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra de Deus, principalmente nos ensinamentos de nosso Jesus Cristo, fala sobre os falsos profetas. Percebemos o cuidado que nosso Jesus Cristo ele tem com as suas ovelhas, para que a gente, eu, você, que frequentamos uma igreja evangélica, tomemos muito cuidado. Não é porque aquela pessoa que está ali na frente, usando o nome de Deus, que tudo que ela falar, usando a Bíblia Sagrada, é verdade. Precisamos analisar as Escrituras. Quantas pessoas, quantos falsos profetas que se dizem homem de Deus, principalmente nesse final de ano, nessa época do ano, exigem que as suas ovelhas façam contribuições altíssimas, que doem suas férias, seu 13º, e elas pouco estão se preocupando com as condições financeiras daquela pessoa. Se aquele pai de família vai tirar da boca do filho, se aquele pai de família vai deixar de comprar algo realmente importante para a sua família. Não, eles não se preocupam com isso, porque eles são o quê? Lobos. E o lobo ele não tem misericórdia da ovelha. Por isso é necessário ficar atento. Existem muitos e muitos pastores que realmente cumprem a palavra de Deus, que pregam as Escrituras corretamente, que recolhem o dízimo, as ofertas de maneira sábia e necessária, mas no meio desses tem aqueles que são os lobos. O livro que eu gostaria de recomendar para vocês, um livro que a minha esposa me indicou, é esse aqui, se chama Abuso Espiritual. É um excelente livro. Abuso Espiritual, a Manipulação Invisível. Se você tiver a oportunidade de comprar, adquirir, compre ele. Se conhecer alguém que tem para te emprestar, pegue emprestado e leia. Esse livro ele traz uma reflexão muito interessante sobre o que acontece em muitas denominações religiosas, não apenas cristãs evangélicas. Aqui fala muito sobre a Igreja Católica, sobre Umbanda, sobre igrejas afrodescendentes, sobre
sobre todo tipo de religião, e que em todas elas ocorre essa manipulação espiritual. É um livro para abrir um pouco a nossa mente. A finalidade não é afastar a pessoa da igreja, pelo contrário, é aproximar ela mais de Cristo, aproximar ela mais de nosso Senhor Jesus Cristo das Escrituras. Porque eu entendo que Jesus, nosso Jesus Cristo, pelos seus ensinamentos, jamais iria permitir que um pai de família deixasse a sua família, os seus filhos, a sua esposa, passar necessidade para pegar o dinheiro e entregar na mão de um pastor. Antes de finalizar, eu gostaria de ler um trecho que está nesse livro, que eu achei muito interessante. Não lembro a página, qual é? Eu acho que é a página 23. E é uma forma interessante, a página 27. O autor escreveu o seguinte: quando os líderes espirituais querem servir os outros e não se servir dos outros, é possível notar nesse ambiente uma convivência respeitosa. Conviver com pessoas que creem com simplicidade e que praticam a solidariedade nos aproxima de Deus. É um excelente livro. Se vocês puderem, adquiram, leiam. Comente com o seu pastor da religião que você frequenta, o seu líder espiritual, se realmente ele for uma pessoa de Deus, ele vai entender. Agora, se não for, com certeza ele vai falar para você não ler esse livro. Tá bom? Fiquem todos com Deus.